Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. Muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar nesta terça-feira de carnaval. As semifinais do Cariocão ficaram assim, ó, Fluminense e Vasco de um lado, Flamengo e Madureira do outro. A classificação do Flu foi tranquila, 3-1 contra o Bangu no Maraca, com direito ao primeiro gol do Savarino. E a gente também acompanhou de perto esses caras que tratam a bola com muito carinho. Ver esses dois juntos em campo não é toda hora. Contra o Bangu foram exatos 16 minutos apenas. Apesar do pouco tempo que a gente tem em campo, mas sempre que tiver a gente vai procurar levar o Fluminense às vitórias. Paulo Henrique Ganso. A gente aprende vendo ele jogar e como eu falei, é muito fácil jogar com ele também. E Lúcio Acosta. Aí loucura, ele sí que é fácil, jogar comigo é um prazer para mim. Escutar a ele falar assim de mim. Ganso já está na 8ª temporada de Fluminense. Tem no currículo 2 títulos cariocas e um da Libertadores. Recebeu homenagem pela marca de 300 jogos alcançada na partida anterior. É um maestro, né? Fora de série. Lúcio chegou ano passado, 31 jogos, 10 participações em gol e uma torcida que anda animada com ele. E que aos poucos vai conhecendo melhor esse argentino. Você conhece o Luciano do Fluminense? Rapaz, conheço. Conhece? Conheço. Quem é? Agora não tô lembrando, não. Não, o Luciano não. E Lúcio Acosta? Ah, pô. É Luciano Acosta o nome dele, pô. Ah, é Lúciozão. Nosso monstro sagrado. Já vai virar ídolo desse ano. Luciano ou Lúcio Acosta no banco. Ganso, titular. Mesmo padrão, mesmo Nike, não tem... São 2 camisas 10 clássicos. Ganso tentou por cobertura. Deu passe de calcanhar. E viu o Fluminense abrir 2-0 no primeiro tempo. Savarino fez o primeiro dele com a camisa tricolor. Bateu pro gol! Gol do Fluminense! E Canóbio fez o primeiro dele na temporada 2026. Com 20 minutos do segundo tempo, a Costa entrou. Logo depois, de costas e com toque só, começou a bonita jogada, que ainda teve as participações de Guga e Serna. Quando Santi Moreno foi derrubado dentro da área, bola para Ganso. Tem que respeitar um pouco. É por isso. Não, ele vai bater pênalti também, não tem problema nenhum. Ganso foi lá e fez 3-0. Partiu Ganso! Gol do Fluminense! O maestro aqui, o maestro joga muito. Ele faz todo fácil, parece que é fácil. Mas uno tenta, mas não consigue, não. O Bangu ainda diminuiu, com Ricardo Senna. Mas foram Lúcio, Ganso e companhia que saíram com a classificação para a semifinal. Eu senti que o Lúcio talvez não viria pra entrevista, mas com o Ganso aqui, né, Lúcio? Eu vi Ganso e falei assim, tá ok. Que a gente possa ser campeão juntos. Aqui, campeão de muitas coisas, né? Vamos conseguir. E você viu na reportagem que o Ganso foi ovacionado pela torcida do Flu. Já o Freitas recebeu vaias de novo, porque falhou feio no gol do Bangu. Olha só o detalhe, o Santi Moreno atrasa a bola e ele não domina. Acaba dando de presente para o Ricardo Senna fazer o gol do Bangu. Vamos ver de novo no detalhe, ó. Ele tenta dominar, mas acaba dando um passe praticamente. E aí, a partir dali, a torcida vaiou muito o jogador. Agora, olha só que impressionante. Essa vitória contra o Bangu foi a 16ª seguida do Fluminense como mandante. Um recorde que já durava 84 anos. Isso vinha lá dos anos 40, entre 1941 e 1942. Ou seja, Zubeldia está bem demais no comando do Flu. Agora, tem um detalhe com relação a esse recorde. O Fluminense chegou a perder 2 vezes como visitante no Maracanã nesse período. Justamente para o adversário da semifinal, o Vasco, uma derrota no Brasileirão, uma na Copa do Brasil. Vamos ver o que acontece no reencontro. O Vasco não está passando por um bom momento, mas o Ganso pediu atenção com o time do Diniz. Bora ouvir o que ele falou. Difícil falar porque o Vasco, na verdade, não está tendo o resultado, né? Teve agora, ó, classificou para a semifinal também. Até jogou bem alguns jogos, dois últimos jogos do Brasileirão, não teve o seu resultado. Mas a gente tem que ter consciência que é uma bela equipe, uma equipe muito bem treinada pelo Fernando. E a gente não pode dar bobeira nessa semifinal, como aconteceu no ano passado. Flusão jogou!
jogo ontem e não teve muita dificuldade diante do Bangu. Pelo contrário, o goleiro Bruno do Bangu pegou demais. Brunão pegou muito, mas pegou demais ontem o Brunão. E a Gabi Marino, que eu achei que estava de férias, que tinha postado uma foto lá na praia, não sei aonde, devia ser só uma folguinha de carnaval. Mas ela esteve de férias e voltou pro carnaval. Tô sentindo falta da Gabi aqui com a gente, mas já tá de volta, teve lá e conta tudo pra gente. Em plena segunda-feira de carnaval, a folia do Fluminense foi no Maracanã. Desde o início, o Flu mostrou superioridade, como nesse lance de John Kennedy. Depois foi a vez de Freitas tentar, mas a bola foi pra fora. O primeiro grito de gol saiu aos 35 minutos. Guga cruzou para Savarino, que ajeitou e mandou para o fundo da rede, 1-0. Muito importante fazer meu primeiro gol para o Fluminense, na minha segunda titularidade já. Fazer o primeiro gol sempre é muito importante para pegar confiança para a sequência da temporada. 4 minutos depois, Canóbio ampliou. Ainda na primeira etapa, Bernal mandou essa bomba no travessão. Seria um golaço. Depois do 2-0 na etapa inicial, o Fluminense diminuiu o ritmo no segundo tempo e chegou com menos perigo. Mas aos 32, Santi Moreno caiu na área e o juiz marcou o pênalti. Ganso converteu. Em uma das poucas chegadas, o Bangu aproveitou um erro de Freitas e Ricardo Senna descontou. O Flu ainda desperdiçou diversas oportunidades de fazer o quarto. O goleiro Bruno fez ótimas defesas. Fim de jogo, Fluminense 3, Bangu 1. Com a vitória, o Fluminense se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca. O adversário nesta fase da competição será o Vasco. E foi justamente contra o Cruz Maltino a única derrota do Fluminense no Maracanã sob o comando do técnico Luiz Ubeldia. Na ocasião, o tricolor era o visitante da partida, válida pela Copa do Brasil. São partidas diferentes porque tem a condição de clássico. São agora 180 minutos novamente e, bom, espero que possamos fazer uma boa partida, como estamos fazendo em contextos diferentes. Diferente das quartas de final, as semis do Campeonato Carioca serão disputadas em jogos de ida e volta. O primeiro duelo será no próximo fim de semana. O mando da decisão é do Fluminense. O time do Bangu é um bom time, é um time organizado, aliás, é mais organizado que muita equipe aí que eu tenho visto pelo campeonato, pelo Brasil jogando. O Fluminense atropelou. O Bruno fez uma partida de almanaque, o pênalti não foi pênalti, e a gente tem que falar a verdade. Concordo. Apesar do Fluminense ter macetado, o Bruno pegou demais, meu irmão, mas pegou muito, pegou no alto, do lado, em cima. Não é aquela defesa que o cara esbarra, não. Reação com o pé, bem demais, como pegou o Bruno. Agora, Bigode... a gente sabe que, como diria aquele poeta nosso amigo, o clássico é clássico e vice-versa. Entretanto, hoje o Fluminense, como disse Fernando, no coletivo, está muito à frente dos outros times cariocas, né? Dos times grandes. Né? No coletivo. Sim. Pode ser que chegue ali a individualidade do Vasco vence o jogo, mas eu acho que individualmente também os jogadores do Fluminense estão vivendo um momento melhor do que os dos outros três. Olha isso aí, cara. O Serna, principalmente, o Serna está jogando muito pelo lado direito, pelo lado esquerdo, centralizado. Acho que se botar ele de lateral também ele vai bem pra caramba. E o que mais tem me agradado nesse início do Fluminense, ontem foi assim, um jogo de um time só. O Bangu não conseguiu jogar. O Fluminense foi soberano praticamente durante os 90 minutos. Sofreu o gol ali numa falha individual do Freitas, mais uma. Mas, para mim, comandou o jogo do início ao fim. E foi empilhando oportunidades, né? A gente está vendo nos melhores momentos quantas defesas fez o Bruno. Agora, o que mais tem me agradado é que o Zubeldia ele tem conseguido encontrar alternativas com o que ele tem em mãos. A gente está falando aqui desde o ano passado que o Fluminense precisa ir ao mercado para trazer um centroavante. Entendo que não tem que ser um jogador qualquer só por trazer, como o próprio Zubeldia já falou, mas a gente também precisa aqui levar em consideração que a gente vai bater um ano aí que a gente está batendo nessa tecla e a direção não consegue encontrar esse nome. Ou então, quando encontra, não traz. Diante disso, o Zubeldia chegou, conseguiu, o que tudo indica nesse início de temporada, o John Kennedy
tem evoluído. Pode não ser o cara que o torcedor deseja, mas tem evoluído, isso é inegável. E quem sabe ele não possa assumir essa responsabilidade daqui para frente. Mas quando você não tem um substituto para o John Kennedy, já que o Cano ainda está machucado, você precisa criar alternativas com o que você tem em mãos. Vai olhar para a base para puxar o centroavante do sub-20. Eu vou olhar para o meu elenco para tentar improvisar algum jogador nessa faixa do campo. O Zubeldia conseguiu. Aliás, ele está conseguindo. E o Serna, nas vezes em que entrou jogando por dentro, centralizado, na vaga do John Kennedy, ele foi muito bem. E ele foi muito bem por baixo, foi muito bem jogada aérea. Então eu acho que isso fortalece ainda mais o elenco do Fluminense. Até porque, quando você consegue deslocar o Serna do lado do campo para a faixa central, você abre espaço para você colocar outros jogadores pelo lado. A gente viu ontem as mexidas do Zubeldia, Soteldo entrando pelo lado esquerdo, Santi Moreno do lado direito, Lúcio, que começou no banco, entrou muito bem também. Então, assim, eu acho que nesse início o Fluminense está fazendo aquilo que a gente imaginava de todos os outros clubes. Está conseguindo rodar o elenco e conseguindo os resultados, e esses resultados aliados a boas atuações. Acho que se a gente parar para observar aqui, até agora, se o Fluminense teve 2 atuações assim um pouco abaixo, foram muitas. No contexto geral, o Fluminense está muito bem. E eu repito aqui, para mim, nesse momento, é o favorito. Pelo que vem jogando, pelo que já construiu nesse campeonato estadual e o que está construindo na temporada é o favorito. Agora, se vai ganhar ou não, aí já é um outro debate. Eu acho que um clássico contra o Vasco, a gente viu no ano passado que foi bem duro. Então, assim, é difícil da gente fazer algum prognóstico para esse confronto. Mas eu acho que a única coisa que já dá para a gente ter uma ideia bem clara é de que vai ser um jogo muito bem disputado. E aí, meu amigo, eu acho que vai estar muito bem entregue. Se Fluminense passar, se Vasco passar, porque para chegar até a decisão passando por um adversário duro desse, não é qualquer equipe que consegue, não. Fernandão, confrontos definidos das semi, Fluminense fazendo o dever de casa, jogando muito bem no Maracanã, time ajustadinho, individualmente funcionando, contra um Vasco que vem num momento... Me ajuda aí. Terrível. Cara, desequilibrado. O Mauro Betting, boa palavra, cara, eu tava com a frase do Mauro Betting na cabeça. O Mauro Betting fala, o grande Mauro Betting, o gênio Mauro Betting, tio Mário Beto, o clássico iguala os desiguais. Concordas? Concordo. E a gente já falou sobre isso aí, a galera fala. Porque um clássico acaba a desigualdade e a equidade. Por quê? Porque as condições são quase todas elas as mesmas, de trabalho, de treinamento, é óbvio, são diferentes, mas as condições oferecidas aos atletas são as melhores possíveis dentro das suas equipes. E o Vasco e o Fluminense, por coincidência, têm uns CTs de treinamento muito próximos uns dos outros, um do outro. Enfim, na mesma localidade, enfim, o Vasco hoje tem um CT bem interessante, o Fluminense também, eu conheço os dois. Só que o Fluminense se encontra num momento muito maduro com relação à equipe. Como equipe, o Fluminense parece uma equipe muito mais madura. E isso por quê? Porque não só tem 11 jogadores. E um jogo desse, em que a gente vê algumas equipes entrando um pouco displicentes, meio não tão concentradas numa partida como tem que ser, o Fluminense não. O Fluminense teve dificuldade no início, sim. O Bangu muito bem organizado, se defendendo bem. Mas depois que o Savarino fez o seu gol, o Fluminense conseguiu ter mais volume, o Bangu tinha que se expor um pouquinho mais e aí o Fluminense conseguiu encontrar os espaços. O Fluminense é uma equipe muito perigosa quando ela sai na frente nos jogos, porque ela tem uma transição muito rápida. E quando entra o Serna jogando por dentro, fica mais rápida ainda. E o Amêndola foi muito bem. Por quê? Porque o Fluminense tem pontos bem interessantes ofensivamente, porque ele consegue ser muito agudo e finalizar as jogadas. Porque no futebol, o que tem sido um diferencial hoje em algumas equipes é você roubar a bola e sair em velocidade. Por quê? Porque as equipes que atacam têm 40, 50 metros para trás pela compactação que tem que ser no jogo. E aí, quando você rouba a bola e consegue essa transição rápida, que o Fluminense consegue fazer muito bem, você leva vantagem com jogadores muito rápidos pelos lados. Só que tem um detalhe interessante no Fluminense de ontem que eu percebi. Quando o Savarino joga pelo lado esquerdo, ele é um jogador que tem a tendência, como ele é meia de origem, a sair do lado para dentro. E aí, o René
não é aquele lateral esquerdo de profundidade. Já foi. Só que o René é um cara mais experiente e ele é aquele cara mais de compor por dentro. Vai até ali a entrada da área para fazer os cruzamentos. Consegue fazer muito bem essa função defensiva, dar equilíbrio para sua equipe. Só que ele não vai muito ao fundo. E aí acaba tendo um pouco menos de profundidade pelo lado direito, deixando o time um pouco mais pendendo pelo lado direito. E aí o Fluminense conseguiu ser muito, mas muito perigoso com o Guga, que fez um grande jogo. Eu falei aqui ontem. O Guga é um menino que está crescendo de produção. Ele é um garoto que não aparece muito, mas fez um grande jogo ontem, junto com o Canóbio, que mandou lembranças ao senhor e ao senhor. Chegou cedinho, viu a escola, foi embora, falou beijo pro Bigode, beijo pro Fernandão. Tá jogando muito. Jogando muita bola. O Guga tava lá. Foi lá, curtiu o Cuiabano. Encontrei a galera, né? Ai. Cheguei, o maluco da bala. Alô, bala, vem, não sei o que, aumento. Aí, GV. Ó, quem tá ali? Eu olhei, falei com o Reban. E o Guga tava lá com a gente, com a galera também, num espacinho mais tranquilo. Mandou um abraço pra você, pro Fernandão também. Moleque maneiro. Gente boa demais. Tá jogando demais. Gente boa demais. Tá jogando demais. Tô na titular hoje do Fluminense porque o Samuel Xavier também tá num momento maravilhoso. E aí, isso mostra um pouco do equilíbrio que o Fluminense tem em quase todas as posições. Falta esse centroavante ainda, mas a solução que o Zubeldia encontrou do Serna, tá quebrando um galho por ali, tá surtindo muito efeito e deixa o Fluminense muito mais perigoso. Porque o Vasco é um time de posse, que gosta de ter a posse de bola, gosta de encurralar o adversário no campo de defesa e tem sofrido nas transições. É um jogo muito, como eu posso te dizer, apetitoso para os atacantes do Fluminense, que são muito rápidos. E hoje, GV, assim... É o jogo o quê, velho? Apetitoso. Apetitoso, ele falou. Eu tô com o vocabulário... É o carnaval, vocabulário, né? sim. Variado. Fica tomando essa testosterona aí que você dá injeção. Tô tomando, aí não. Fica todo apetitoso. Se eu tivesse tomando, rapaz... Aí depois o Pedrinho fica lá todo serelepe. Aí começou. O The Rock. Vou mentir pra você, cara. Não posso completar a frase, mas sabe que eu não vou mentir pra você. Aí, ó. Sabe que eu não preciso mentir pra você. Pedrinho tá falando que tá igual o vergalhão nervurado da Obra Max aqui. Pedrinho. Pedrinho, não fica nervurado há muito tempo. Pedrinho, primeiro que não é vergalhão, Pedrinho, é prego. E segundo que nem... É prego de quadro de parede, aquele que a gente prende. Aqui, ó. Sabe aquele prego que o senhor, que a senhora prega esse negócio aqui no banheiro? É isso aí mesmo. Taxinha. Não fura nem balão de aniversário. Ai, o que é, menino? O que você quer, cara? Vamos fazer o seguinte, atualizamos 16 vitórias seguidas. Ô, gente, isso é maluquice, pô. Eu não me lembro de uma sequência dessa em casa, no Maracanã. Quebrou uma de 84 anos, que era de não sei quanto aí, pô. Tem que fazer as contas. É isso aí. Tempo de Guaraná de rolha. Como de matemática a gente não é bom, não. melhor não fazer. 2020 menos... Tento, vai rápido. 20, 2000... Mas 1940, por ali, década de 40, ou seja, pra galera ter uma noção... 42. Do quanto isso é raro, do quanto isso é incomum, uma equipe vencer 16 jogos em sequência dentro de casa como mandante. A Gabi foi muito bem no VT quando ela diz que o Fluminense acabou derrotado pelo Vasco, mas o Fluminense não era o mandante naquele confronto, então esse resultado não entra na conta. Mas mérito total, Zubeldia, comissão, os jogadores principalmente, parece que estão entendendo muito bem o que o Zubeldia pede e eu acho que a tendência é melhorar agora. Deixa eu falar uma coisa. Os adversários também mais enroscados. Só comentar uma paradinha, tem um detalhe que a gente acaba passando despercebido. O Ganso foi tido muitas das vezes como um cara que não aceitaria ficar na reserva, que ia causar problemas. E a gente vê o Ganso com uma relação, pelo menos nos jogos, né, na comemoração dos gols, muito próxima dos jogadores, muito próxima até do próprio... Costa, que é o cara que joga na posição dele. Enfim, o elenco do Fluminense está muito... Com quem que o Ganso tretou no Fluminense? Teve um Oswaldo de Oliveira. Eu tava nesse jogo. Mas a gente tende a pensar que o cara, por ser muito talentoso, por ter vivido momentos maravilhosos, não vai aceitar a reserva. Mas o Ganso parece que está bem encaixado na ideia de jogo, né? Como o Zubeldia pensa na equipe dele, o Ganso está sempre entrando, tendo oportunidade, tendo minutos, e vai ser importante para o Fluminense. Abraço pro parceiro, pro PM, Gallagher. Tava lá à noite, na hora que eu saí, mais perdido que surdo em bingo. Eu pra lá, pra cá, não achava no caminho. Aí eu parei com ele. Qual é a GV? Pô, assisti direto que eu não tô em casa. Um abraço pro Gallagher, tá participando, mandando mensagem aqui pra gente. Como é que é o nome dele? Gallagher. Eu acho que o nome dele
É o sobrenome, óbvio. Ele é meio escocês, loiro, dos olhos azuis. Deixa eu ver a foto. Aqui tá Liam Gallagher Fox. Você reparou bem no cara. É um rapaz bem apessoado. Lourão, parece o... Loirão dos olhos azuis. Parece o Matt Damon. Entendi. Vergalhão. Bíceps veiudo. Bom, olha aqui, ó. Vamos para a apuração do Carnaval Donos da Bola. Fluminense Futebol Clube, jurado Fernandão. Quesito. Se tu não der 10, eu vou sair. Goleiro. Ele nem leu a nota. 9.7. Tirei até a broca pra depois não ser cancelado. Isso aqui é pra fazer cosquinha, tá sem broca, não tem nada na ponta. É um negócio de massagem, massagem. É, no teu olho que eu vou fazer. Tu tá de brincadeira. Tá ruim? 9.7 tá ruim? Tu era um goleiro 7.3? Deu 9.7 pro cara? Você tá de brincadeira? Não, aí, Fernandão, aí eu tento a concordar com o Getúlio Vargas. Nessa aí tudo foi mal. Pode falar, pode justificar essa palhaçada aí, porque eu tô aqui na sala do Maneirinho. Pra mim é um dos melhores goleiros que tem. Eu acho que poucos merecem nota 10. Enfim, mas o Fábio é um goleiraço, 9.7. Tô procurando uma coisa. Mas o que precisa pro 10? Oi? Já larguei. Aqui, aí, Jeguinho, atrás de você. É o início do campeonato, só começando. Atrás de você. Foi isso que ele me vendeu, não me vendeu a carreira do Fábio. A carreira do Fábio é 12. Pô, Entendi. ele me vendeu o quê? O início da temporada, que aconteceu até agora. Olha aí pra tu ver. Mas isso é muro? Não vai dar tempo não, hein? Toneia, eu não falo mais nada. Chama o Jorge Peligeiro de verdade lá pra fazer a apuração agora. 9.7. Goleiraço. Deve ser, eu acho que hoje, o melhor do Brasil. 9.7. Pô, sério. Cara, eu queria entender o cara não dá o que ele precisava pra ter o 10. Pega a minha sonografia aí. Pô, Fernando. Feito por tanto carinho. Pô, ô, Jeg, você tá entendendo, Jeg? Por que eu me irrito com ele? Pô, o cara é um cavalo, pô. Ficou sai, né? É, exatamente. Obrigado, Jeg. Lá ele. Continua o programa, cara. Não me enche... Ó, o que é isso aqui mesmo? Parafusadeira. É parafusadeira. Vem junto com o vergalhão reborado lá na Bramax. Quesito defesa. O Fluminense tem ido bem, mas tem tido alguns erros individuais, tá só começando também. Mas o Freixo também tem que ajudar a subir a média. Não, é isso. Tá Fernandando toda hora. Então, a saída do Thiago Silva deu uma quebrada no nível, mas o James está se habituando bem, enfim. Acho que o Zubeldia ainda não tem a defesa definida. Pra mim é James mais um. É isso aí. É James mais um. O pessoal tá te xingando aqui, mas xinga com força. Quesito meio campo. Eu vou ser muito xingado porque o diretor me vendeu. Quesito meio campo. Você não dá 10 pro Fábio. O cara, teu parceiro, você fazia M lá no Campeonato Sub-20 Mundial. É verdade. O Fábio que segurava a tua onda. Com certeza. É verdade. E ele era naquela Sério? época Tempestade Silva Grossa. Metade dos títulos que eu ganhei, metade não, todos eles, o Fábio garantiu E meu aí bicho. tu vai lá e dá nota 7 pro cara. É a maior nota que eu dei em todos os quesitos, pra todas as pessoas, foi pro Tu não Fábio. deu um 10. Tu é Pra aquele ninguém. jurado Meu Deus do amargurado. céu, cara. Ninguém. Aquele jurado amargo, Bigode. Não, fica tranquilo, gente. Daqui a pouco tu vai ver uma Ninguém. coisa legal aí, tá? Ataque, Fernandão. Até agora, nos campeonatos que você vê, alguém merece nota 10? Sim. Quem? Fábio. E outro, beleza. Fábio. Outro que merece nota 10? Fábio. No Rio Meio de campo do Janeiro. Flamengo. Ah, para de ser pela saco, pô. Que isso, cara? Você não tá em Padre Miguel, não, cara. 9,5. 9,5. Não, meio campo, pô. Vai, cara. Pra mim é o melhor setor do Fluminense. Muito Martinelli, muito bem. 9,6. Bernal, muito bem. Tá igual aqueles velhos rabugentos, Tá só cara. começando a temporada, garoto. 9,6. Pode melhorar. Tem muito a melhorar. Cara, tu deu 9,6 pro meio do Fluminense, cara. É isso. Ah! Tu é maluco. Ô, Xande, tu é maluco, Xande. 9,1 pro ataque, até pela falta desse centroavante. Ah, isso aí pode ser justo. A gente vê o Fluminense em evolução, o JK fazendo gols, mas precisa de alguém de uma característica diferente dele para poder acrescentar. Jorge vai voltar, Jorge Peligeiro vai voltar. Quero ver.
Acadêmico do Fluminense, jurado, Fernandão, quesito, técnico, nota... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. 15, 16 jogos seguidos, Pedrinho? O cara ganha 16 segundos no Maracanã, Pedrinho. Tá de brincadeira esse cara, Pedrinho. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.